Eu gostaria de exemplificar o tema do exílio com cores vívidas e ressaltar a tristeza, a dor e desolação que ele produz. Para tanto, usarei o exemplo da cidade judaíta de Laques. Ela é citada várias vezes na Bíblia. Seu sítio arqueológico está a 18 quilômetros do oriente do Hebrom e 45 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Suas ruínas estão encontradas no monte Nuxefelá. O Tel, ou monte artificial, mede no topo 7,3 hectares e na base 2,3 hectares. A expedição arqueológica nesse sítio foi iniciada entre os meados do ano de 1932 e 1938. A primeira expedição de ingleses foi interrompida por conta do assassinato de seu diretor e retomada em setembro de 1938. A segunda expedição foi liderada pelo judeu Aharoni e financiada pela Universidade de Haifa de Jerusalém entre os anos de 1966 e 1968. Já a terceira expedição teve a coordenação do professor David Usinski, da Universidade de Tel Aviv. Os relevos de Laques são um conjunto de relevos esculpidos por volta de 700 e 681 a.C., na parte sudeste do palácio de Senaquerib, em Nínive, no moderno Iraque. O relevo está atualmente no Museu Britânico, em Londres, e narra a história da vitória assíria sobre o reino de Judá, durante o cerco de Laques, em 701 a.C. Os relevos foram descobertos por Austen Henry Layard durante as escavações em 1845 e 1847. Aqui vemos a planta baixa da cidade de Laques, onde podemos identificar o seu portão principal, a rampa construída pelos engenheiros assírios e o local onde o exército assírio estava acampado. Senaquerib construiu uma rampa com cerca de 27 metros para suplantar os muros da cidade de Laques. Essas rampas estão preservadas no sítio arqueológico de Laques, assim como foram esculpidas nos relevos artísticos encontrados em Nínive. O relevo retrata a intensidade da batalha. Enquanto o exército assírio avança pelas rampas, os soldados judaítas tentavam se defender a todo custo, atirando flechas, tochas e pedras. Os soldados de Laques tentam resistir ao avanço da máquina assíria numa das torres sobre a muralha, que estava sendo quebrada por fortes golpes de ariete. Na parte inferior, mostra os habitantes da cidade saindo para o exílio, levando o que podem com eles. Os soldados capturados têm tratamento extremamente cruel. São empalados com estacas, pendurados e expostos para servir de exemplo para os insurgentes. Uma das cenas mais fortes e traumáticas é essa que descreve 2 soldados de Laques esfolados vivos. Eles estão amarrados e esticados e suas peles estão sendo arrancadas violentamente. Os relevos eram expostos para aqueles que visitavam Nínive. No palácio, essas figuras estendiam-se ao longo do corredor que dava acesso ao trono de Senaquerib. A mensagem é clara: não se rebelem contra a poderosa Assíria e o seu rei. Toda essa crueldade fazia parte de um esquema bem montado de propaganda com a finalidade de provocar terror psicológico nos povos dominados, desestimulando assim qualquer tipo de rebelião do vassalo. Nessa iconografia, o soldado assírio é apresentado degolando o inimigo. Em outros relevos aparecem inúmeras cabeças empilhadas diante do muro da cidade. Essa prática não era só para aterrorizar os inimigos, mas para facilitar a contagem dos derrotados e comprovar essas execuções, como ocorreu no caso de Davi,
em 1 Samuel 18:27, que matou 200 filisteus e apresentou os seus prepúcios a Saul. No desenho do relevo, há uma impressionante sequência de ocorrências. Depois da vitória perpetrada pelo exército assírio, os soldados carregam os despojos de guerra. Abaixo, os judaítas de Laquis deixam a cidade com alguns dos seus pertences. Homens, mulheres, crianças e animais formam uma grande procissão de exilados, que carregam também suas memórias amargas. Chegamos, portanto, ao ápice do relevo, a cena para a qual todo o relevo converge. Nela, Senaqueribe é apresentado sentado no seu trono, recebendo relatórios dos seus oficiais. Diante dele, 3 homens suplicam por suas vidas de joelho. 3 suplicam de pé. Algumas execuções são realizadas nessa cena. Na frente de Senaqueribe, na parte superior, encontra-se a seguinte inscrição em cuneiforme assírio: Senaqueribe, rei do mundo, rei da Assíria, sentou-se em um trono e revisitou o despojo tomado em Laquis.